Boa noite, a sexta-feira chegou. Hoje é dia 2 de agosto. Veja agora os destaques desta edição. Saúde. Casos de dengue aumentaram no último trimestre na região. O Hospital Regional abre processo seletivo na próxima semana com salários até R$ 5.200. E hoje é o dia da cerveja. Brasil é o terceiro país que mais consome a bebida. O Jornal da TV Tati está no ar. E a gente começa o jornal falando sobre os casos de dengue que aumentaram no Vale do Paraíba. O trimestre de abril, maio e junho somam juntos mais de 125 mil casos, um aumento de mais de 18 vezes em relação ao mesmo período do ano passado. Concentrado no trabalho, João é designer e precisa da criatividade para desenvolver suas atividades. Mas há menos de um mês, ele teve dengue pela segunda vez e sentiu os impactos da doença. Eu peguei dengue 2 vezes, mas esse ano eu peguei faz um mês. É uma doença assim que acaba com você. Você não consegue levantar muito bem na cama, você não consegue fazer quase nada. Além da dor no corpo que você fica, a febre, tudo deixa você péssimo. Tem que ficar dependendo de outras pessoas, né? Ficar fazendo as coisas e tudo mais. Mas ele não foi o único. Na mesma agência, o Gabriel também teve dengue e precisou encarar os sintomas, mas sem a mesma intensidade que o colega. Eu tive dengue já faz acho que um mês mais ou menos. Eu comecei a sentir febre no meio do horário de trabalho e peguei o Uber, né, pra lá, fiz o teste, eu não tava sentindo que eu tava meio que ficando febril, daí até que a mulher tirou a minha temperatura e falou, então você tá com 39 de febre e você tá com dengue. Daí me deram um atestado, eu fui pra casa na hora e a minha família ficou muito preocupada porque o meu cunhado teve dengue e ele ficou 2 semanas de cama. De acordo com a minha irmã, ele chorava, sabe, porque ele não conseguia levantar e fazer nada sozinho. Porém, no meu caso, eu achei que foi muito mais tranquilo. Eu tive, sim, uma febre muito pesada. Eu fiquei, sabe, com fadiga, com dor no corpo, com dor no olho também. Eu não conseguia olhar direto para a tela do computador muito. Porém, eu conseguia levantar, cuidar de mim, comer. Eu não, o meu apetite reduziu. Porém, eu não tive perda de apetite total. Os 2 casos aconteceram agora, no inverno. Uma situação até então incomum. Ou será que não? Em 2023, o Vale do Paraíba registrou nos meses de abril, maio e junho um total de 7.034 casos. Já neste ano, neste mesmo período, foram registrados 125.400 casos da doença, um aumento de 1.685%. A imunologista explica que, apesar de estarmos no inverno, as condições climáticas deste ano podem ter relação com estes números. Foi um ano meio atípico, né? Então teve muitos casos de dengue numa época que realmente aparece, que é a época de calor, época da chuva. Mas esse ano, assim, nos últimos anos, a gente está tendo uma diferença climática importante. Mais período de calor, mais período de chuva e foi um ano de muita replicação. Então a gente teve bastante casos lá em torno assim, de março, abril, até maio, a maior quantidade de casos que teve de incidência. O ciclo, ele pode diminuir, mas ele não vai sumir. Então, a gente ainda vai ter vírus circulantes, a gente ainda tem transmissão, uma quantidade menor por conta do outono, por conta do inverno, diminuição das chuvas, mas não vai desaparecer. Então, é normal ainda ter casos de doenças e de morte por conta do vírus da dengue. As recomendações para combater o mosquito da dengue não mudaram. Não deixar água parada, seja onde for. E se a pessoa pegar dengue, tem que procurar um médico e seguir as orientações. A gente não tem assim um tratamento específico porque são vírus, a gente tem prevenção hoje, né? E as vacinas são uma forma importante de prevenção. Mas a partir do momento que a pessoa já está com a doença, ela tem que fazer repouso, uma quantidade muito grande de líquidos e tem que tomar muito cuidado com as medicações que ela toma, principalmente os anti-inflamatórios. Então, o uso do ácido acetilsalicílico, ele pode levar a uma complicação naquele paciente. Então, a gente pede para isso.
fica de repouso, bastante líquido. Se tiver necessidade, passar no pronto-socorro, no pronto atendimento, fazer uma consulta. Em alguns casos, a gente colhe mesmo o exame de sangue, pode ter uma queda de plaquetas, que é um acompanhamento importante daquele paciente que vai fazer, colhe o exame para fazer a sorologia ou fazer um teste rápido para confirmar aquele diagnóstico, mas a princípio é repouso, hidratação e monitoramento daquele paciente. Nós preparamos alguns dados para vocês terem noção da quantidade de casos em algumas cidades aqui da nossa região. Começando por São José dos Campos, foram mais de 60 mil casos da doença e 52 mortes no trimestre de abril até junho. Já em Taubaté, chegou a mais de 15.700 casos, com 11 mortes registradas. E Caraguatatuba, cidade no litoral norte, com mais de 7.400 casos confirmados e, graças a Deus, foi uma das cidades que não teve nenhuma morte nesses 3 meses. E o Hospital Regional aqui em São José dos Campos inicia na próxima segunda-feira, no dia 5, mais um processo seletivo para 13 diferentes cargos, com vagas para auxiliar administrativo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, com salário de até R$ 5.200. Nós conversamos com a coordenadora de gestão do hospital para entender como acontece a seleção. As inscrições começarão a partir de segunda-feira, dia 5. Vai do dia 5 ao dia 7, das 9 às 15 horas. Áreas assistenciais e administrativas, ao todo são 13 cargos neste processo seletivo. Somente presencialmente, aqui mesmo no Hospital Regional, o candidato deverá imprimir em nosso site a ficha de inscrição, trazer os documentos conforme consta no edital e fazer essa sua inscrição presencialmente. Para este edital, são 3 cargos de nível superior e 10 cargos para nível médio e técnico, tá? Ele precisa acessar o site, olhar os pré-requisitos e principalmente a relação de documentos, todos os documentos originais e cópia. E para todos os cargos, sem exceção, no mínimo 6 meses de experiência. O processo ele é composto de 3 etapas. A etapa da inscrição, a nossa prova de conhecimentos específicos e de conhecimentos de informática, é uma prova teórica, e a nossa entrevista coletiva. Ao final dessas 3 etapas, os aprovados saem numa lista de classificação, com vigência de 1 ano, e nesse período, conforme vai surgindo as vagas, a gente chama de acordo com essa classificação. Vamos para o nosso primeiro intervalo e a gente volta já. Agora a gente fala sobre profissão. Você é feliz na sua? Escolher uma profissão não é fácil. Muita gente fica na dúvida na hora de decidir. E ao longo da jornada, às vezes, percebemos que não é bem aquilo que gostaríamos para a vida. A transição de carreira tem aumentado na região e já é realidade para muitos profissionais que encararam esse desafio. Mudar o rumo profissional foi um desafio na vida da Nayara. Ela é formada em comunicação, exerceu a área por alguns anos, mas decidiu escolher outro ramo de atuação profissional. Eu sou formada em jornalismo, trabalhei alguns anos na área, como você, como repórter de TV, né? E depois que eu tive o meu primeiro filho, eu decidi mudar de carreira, porque eu sentia que a profissão do jornalismo diário, daquela rotina de rua todos os dias, me colocava em situações de risco e que eu não gostaria mais de passar. Depois de fazer uma micropigmentação em mim e ter gostado muito do resultado, eu decidi investir nessa carreira. E aí fiz um curso de micropigmentação e sem saber se ia dar certo ou não, literalmente no escuro. E super deu certo, eu amei a profissão nova e já faz 6 anos que eu estou nessa área agora. Ela se deu tão bem na área de estética que ganhou um prêmio mundial de micropigmentação de sobrancelha em Rotterdam, na Holanda. Foram mais de 100 competidores e a Nayara, ela ficou em primeiro lugar.
e eu participei de um campeonato brasileiro, eu fiquei em segundo lugar e a segunda colocação me frustrou. Faltando 20 dias para esse campeonato mundial, que aconteceu em Roterdã, na Holanda. E eu fui, Daniel, óbvio, querendo ganhar, mas sabendo das profissionais que eu encontraria lá. Então, eu fui querendo ganhar, mas sabendo da dificuldade. Mas eu fui determinada, dei o meu melhor e consegui o título de melhor micropigmentadora do mundo. Um reconhecimento que reforçou a decisão de ter mudado de carreira. Apesar da transição de carreira não ser uma decisão fácil, estima-se que cerca de 50% dos brasileiros pretendem mudar de profissão ainda este ano. E o principal motivo é o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Eu acho que a principal motivação hoje é a questão da flexibilidade, é a questão das pessoas quererem ficar mais perto da sua família, cuidar mais dos filhos, principalmente para as mulheres que, precisam voltar para o mercado de trabalho, elas precisam trabalhar de forma presencial. Então, esse é o start principal, a questão da flexibilidade, a questão de realmente de você encontrar um tempo a mais para a sua família. Para especialista em carreiras, a transição deve ser feita de forma planejada e gradual. Se acontecer essa situação onde você fez a faculdade, onde você está insatisfeito, busque pelo menos uma pontinha ali do que você aprendeu e, sim, o que realmente com o seu talento, com o seu despertar, o que você pode entregar para o mercado e, de repente, por que não ser um consultor por um tempo até ver se realmente aquela área de atuação é a que você quer fazer essa transição de carreira. E para a Nayara, que já enfrentou esse período de incertezas e readaptações, valeu a pena ter mudado o rumo profissional. Valeu muito a pena, eu sou extremamente feliz hoje com o que eu faço, não que eu não fosse, na minha época de jornalista, de repórter de TV, mas eu hoje sou muito mais feliz. Por quê? Porque eu consigo administrar o meu tempo, administrar os dias que eu trabalho, o horário que eu trabalho, eu consigo ter mais tempo para minha família, então hoje, para mim, eu estou extremamente realizada e feliz com a minha nova profissão. O Instituto Federal, aqui em São José dos Campos, está com inscrições abertas para o curso de qualificação profissional de auxiliar de serviços diversos. Os participantes vão receber bolsa auxílio durante a realização do curso. O repórter Pedro Coralha conversou com o coordenador do Instituto sobre o assunto. O Instituto Federal em São José dos Campos está oferecendo cursos qualificatórios profissionalizantes. Nós conversamos com o Elmilson da Silva, ele que é o responsável por esse projeto, que tem uma relação muito legal também com a Petrobras, que traz todos os detalhes desses cursos e quem pode participar. A gente está desenvolvendo um programa chamado Autonomia e Renda, é uma parceria com a Petrobras, então os institutos federais estão apoiando. O intuito dele é contribuir para a autonomia e renda da população, com foco prioritário ali em quem está em situação de vulnerabilidade social, uma renda per capita abaixo de meio salário mínimo. A gente também tem públicos priorizados, que são os grupos minoritários, como mulheres, pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas, pessoas trans, pessoas com deficiência. E a ideia, então, é fazer cursos de qualificação profissional, tanto FIC, formação inicial e continuada, quanto cursos técnicos, e vai se desenvolver ao longo de 4 anos. Nessa primeira oferta aqui em São José dos Campos, a gente está ofertando o curso de auxiliar de serviços diversos. É um curso que tem um foco, a princípio, na indústria de óleo e gás, mas ele não se restringe a isso. E nesse curso, que deve durar em torno de 3 a 4 meses, começa agora, o início está previsto para 17 de setembro e vai então até a segunda semana de dezembro, a gente está ofertando então 30 vagas, esses alunos, vão entrar por meio de um sorteio, então existe uma inscrição online, o site é autonomiarenda.com.br, então faz a inscrição, vai ter um sorteio público que vai ser transmitido inclusive pelo YouTube, todas as informações estão no edital, é importante, ler o edital que está lá na página, ali tem muitos detalhes, E uma vez estando aqui com a gente, esses alunos vão ter um auxílio, uma bolsa auxílio, que é a ideia de viabilizar que ele vá ao curso até o final. Então vai ter uma bolsa auxílio no valor de R$ 660. Mulheres que têm crianças, com filhos, que têm filhos até
menores de 12 anos de idade, tem um acréscimo, então a bolsa é um pouquinho maior, de R$ 858, né? E aí eles vão ter, né, noções de saúde, segurança, meio ambiente, né? Vai ter aulas de raciocínio lógico, de comunicação, né? Vai ter noções de logística, noções de almoxarifado, né? Algumas aulas práticas também. Esse curso vai se desenvolver, né, durante a semana no período noturno, né? Então, a princípio está de terça a sexta-feira, no período noturno, e no sábado tem aulas práticas também, né, no período da manhã, cerca de 4 horas. Então, é uma oportunidade bem interessante, né, para quem está buscando, né, um ingresso ou mesmo, né, uma recolocação no mercado de trabalho, e aí é fruto dessa parceria então com a Petrobras. Esse programa então, né, com esses cursos, ele já dá uma noção boa para a pessoa, né, que quer entrar, trabalhar numa indústria, numa empresa desse porte, né? Perfeito, né? Então ele vai, além, né, desse reforço ali, né, raciocínio lógico, matemática, né, comunicação, como se expressar, tem essa formação importante, né, para a segurança do trabalhador, né? E uma coisa que é bem interessante, tá? Já adiantando, quem eventualmente não, né, está interessado, não conseguir entrar agora, né, porque vai, né, é interesse de bastante gente, essa é a primeira oferta de uma série, tá? Então, em São José dos Campos, a gente vai ter mais algumas ofertas desse curso, entre outros, inclusive. Então, quem eventualmente não conseguir entrar nessa primeira oferta, fica tranquilo, acompanha as nossas páginas que, a partir do início de 2025, a gente tem outras ofertas possíveis também, né? Esse programa deve se desenvolver em torno de 4 anos, então, vem novidades por aí também. Para a gente encerrar, qual o site, onde as pessoas podem acompanhar, por exemplo, para fazer inscrição, para acompanhar novas oportunidades também para frente? Perfeito. O site é www.autonomiaerenda.com.br. Né? Pode procurar no Google Autonomia e Renda, vai acabar encontrando também. E na página do campus aqui também é possível, né? sjc.ifsp.edu.br, e a partir daí você consegue achar o link também para a página principal. Então você de casa que está interessado em participar desse curso, faça sua inscrição no site autonomiaerenda.com.br até o dia 9 de agosto. Tem um tempinho ainda, mas não deixa para a última hora. Combinado? De São José dos Campos, Pedro Coralha. A Polícia Militar e a EDP, distribuidora de energia elétrica do Litoral Norte, realizaram uma operação nesta semana e identificaram estabelecimentos nos bairros do Travessão, Porto Novo e Tingá, que furtavam energia elétrica em Caraguatatuba. Essa notícia você está vendo no nosso site, o thmais.com.br/vale. Segundo a empresa, em menos de uma semana, 4 locais foram multados pelo crime. O prejuízo estimado é de mais de R$60 mil. Vamos para o intervalo e depois você vai ver que hoje é o dia da cerveja. É daqui a pouco. E o primeiro final de semana de agosto será de sol. Apesar da massa de ar frio que passou aqui pela nossa região e causou uma queda nas temperaturas, no sábado e domingo deve fazer calor. Em algumas cidades as temperaturas chegam aos 30 graus. Além disso, a chance de chuva será bem baixa. Vamos ver então como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui da nossa região. Em Jacareí, máxima de 30 graus, aí sim, Jacareí bate os 30 graus, mínima de 12. Em Taubaté, máxima de 25 e mínima de 18, mas também vai fazer sol, o sol deve vir e ficar. Em Ubatuba, máxima de 28 e mínima de 16, deve dar praia porque não tem previsão nenhuma de chuva. Em São Bento do Sapucaí, nossa Serra da Mantiqueira, a máxima de 24 graus e a mínima de 11. E a pergunta que fica agora é: será que agosto vai ter temperaturas mais baixas ou podemos esperar o sol? Tomara que volte para ficar, né? Vamos saber como fica a previsão do tempo durante todo o mês. Nós conversamos com o especialista Giovanni Dolife. De agosto é um mês ainda de inverno, então a gente ainda tem atuação de frentes frias que derrubam as temperaturas. Mas quando essa frente fria se afasta, agosto é um mês em que o sol já é um pouco mais forte do que julho, então as temperaturas tendem a subir. Nesse mês, especificamente desse ano,
a gente deve ter um comportamento da atmosfera próximo do normal. Então, devemos sim ter entradas de frentes frias alternados com dias mais quentes. Como a gente está no cenário do planeta como um todo mais quente, e o Brasil está dentro dessa área mais quente, então a gente já parte de uma situação, né, na nossa régua, já com temperaturas mais altas. Então, mesmo com o comportamento da atmosfera dentro da média, sem grandes extremos, a gente deve ter uma temperatura um pouco acima da média, quando você considera a média entre esses dias mais frios e os dias mais quentes. Uma expectativa de alguma coisa em torno de até 2 graus acima da média, principalmente no vale. No litoral, as águas estão um pouco mais frias, então a gente deve ter temperaturas mais próximas da média. É porque o litoral também está mais sujeito à passagem dessas frentes frias, que essa época do ano passam mais pelo oceano. No mês de agosto, com o comportamento da atmosfera próximo da média, temperaturas um pouco acima da média, né, com ocorrência de frentes frias, mas que o mês de agosto é um mês em que chove pouco. Então, o acumulado de chuva como um todo nesse mês deve ser baixo, né? A gente vai ter muito mais dias sem chuva, dias secos, do que dias com chuva. Nesse período seco, a gente tem problemas com qualidade do ar, né? O tempo muito seco traz alguns prejuízos para a saúde, sistema respiratório, e também com queimadas, né? Fogo na vegetação, que contribui para piorar a qualidade do ar. E hoje é dia da cerveja. A data é comemorada sempre na primeira sexta-feira de agosto. O Brasil é o terceiro país que mais consome cerveja no mundo, com mais de 14 bilhões de litros consumidos no ano de 2022. Faça calor ou frio, tem gente que não dispensa aquela boa... Pô, cervejinha gelada, cara. Melhor coisa que tem, olha o tempo. Pô, quem que não gosta de uma cervejinha gelada, né? Para acompanhar uma carninha boa, um bom almoço. Pô, fazer um happy hour, delícia, né? E para quem gosta, a bebida vai bem em todos os momentos. Ah, tá quente, né? A gente tá fazendo um networking aqui, trocando uma ideia e nada melhor do que chegar num bar aqui e descontraidamente a gente tomar uma cervejinha, né? Uma boa cervejinha é desejada por quase todo brasileiro, não importa o momento. De acordo com uma pesquisa japonesa, o Brasil é o terceiro maior consumidor de cerveja no mundo. São mais de 149 milhões de hectolitros por ano. Ela combina com o calor do Brasil, com praia, com sol, tudo que o brasileiro gosta, que é celebração, roda de amigos. E a cerveja, ela é muito saborosa, né? A produtora artesanal buscou inovar e oferece opções que pretendem surpreender o paladar do consumidor. Com o passar dos anos, a gente foi inovando em técnicas e foi trazendo também insumos cada dia melhores e garantindo uma qualidade de cerveja que antes só tinha importada. Hoje a gente consegue reproduzir e produzir cervejas muito boas aqui no Brasil. O fim de semana está batendo na porta e lógico que já pode, mas com moderação. Acho que a cervejinha vai bem em qualquer lugar, em qualquer horário. Só no calor ou no frio também? No frio também, poxa. A galera gosta também do vinho, de outros tipos de bebida alcoólica, mas a cervejinha, cara, é sagrada, né? Beba com moderação. Se for dirigir, não beba, irmão. É isso, pelo jeito hoje muita gente vai aproveitar. E essa reportagem foi gravada às 3 horas da tarde. Mas assim, pode aproveitar com juízo, tá? O Jornal da TV Tati fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo final de semana e até segunda-feira.